Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a paixão de nosso Senhor. Estamos no tríduo e este ainda é o primeiro dia do tríduo. Nós tínhamos meditado ontem que ontem Jesus se oferecia sacramentalmente quando institui a Eucaristia. Hoje Jesus se oferece cruentamente na cruz, mas é o mesmo e único sacrifício. Então estamos no primeiro dia, quando nós celebramos a entrega de nosso Senhor. No segundo dia, que começará a partir do despontar da primeira estrela no céu, nós começamos a viver o silêncio do sepulcro, que entramos no sábado. E o terceiro dia, a partir da primeira estrela do céu, que desponta no sábado, iniciando, quer dizer, na vigília, na noite, no alto da noite do sábado, em que Jesus Cristo ressuscita. Então estamos celebrando este mistério, e eu gostaria então de salientar, para que nós tivéssemos como luz que vai iluminar a nossa reflexão, esta verdade que tudo que acontece na nossa vida, acontece em dois planos. Tudo, num plano material e físico, histórico, poderíamos dizer, e num plano espiritual, num plano invisível aos olhos dos homens, mas mais real do que aquele que pode ser contemplado por nós. Então tudo acontece num duplo plano, e nós podemos observar isso na paixão de nosso Senhor. Num primeiro olhar, nós vemos um crime. Num primeiro olhar, nós vemos apenas violência, maldade, até mesmo fracasso, porque Pedro negou Jesus, Judas o vendeu por 30 moedas de prata, os outros discípulos e apóstolos o abandonaram, ele é preso, ele é flagelado, ele é zombado e escarnecido, ele é esbofeteado, ele é cuspido, ele é coroado de espinhos, ele carrega a cruz e ele morre. Então, num primeiro plano, parece que é apenas desgraça, violência, sangue, morte, fracasso, mas no plano espiritual é ali que se dava a vitória verdadeira, porque Jesus, o homem Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que assumiu verdadeiramente a natureza humana, tornando-se verdadeiramente homem, ele nos redime pela sua obediência amorosa à vontade do Pai, de modo que, assim como o pecado entrou no mundo pela desobediência de um homem, Adão, a redenção entra no mundo pela obediência de um homem, Jesus, o Filho do homem, o mais belo dos filhos dos homens. Pois bem, na primeira leitura de hoje, retirada do profeta Isaías, que nos apresenta o quarto cântico do servo sofredor, são 4 cânticos, hoje é o último. Ouvimos o primeiro na segunda, o segundo na terça-feira, o terceiro na quarta-feira, e também tínhamos ouvido no domingo de Ramos, e o quarto cântico hoje. E o quarto cântico começa assim: Ei-lo, o meu servo, será bem sucedido. Mas se você seguir adiante, você só vai ouvir desgraças e tragédias. Mas como assim? Ele será bem sucedido. Aos olhos humanos, ele não foi bem sucedido, mas muito pelo contrário, ele foi mal sucedido. Mas lembra que nós precisamos contemplar
todas as realidades neste duplo aspecto. E isto, meus santos, quando eu aplico a paixão de Cristo, nós somos também chamados a aplicar na nossa vida. Na nossa vida também as coisas têm um duplo aspecto. E se nós optarmos por olhar as coisas simplesmente com um olhar humano, nós iremos nos frustrar, nós iremos nos decepcionar, nós iremos nos deprimir. A tristeza e a escuridão tomarão conta do nosso coração. Mas se nós, não obstante, sem negar o aspecto físico, concreto, material, histórico, sem negar esse aspecto, mas se nós também acrescentarmos o aspecto espiritual, nós sempre poderemos ter esperança, nós sempre poderemos dizer na fé: tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Por quê? Porque nós cremos neste aspecto sobrenatural, espiritual, invisível, porque o nosso Deus é providente. Porque o nosso Deus, Ele não permitiria que nenhuma desgraça acontecesse se dela não pudesse tirar um bem maior, ao ponto de Santo Agostinho dizer: ó feliz culpa, felix culpa. Santo Agostinho de Hipona, e nós cantamos isso no Exultate, chama o pecado de Adão de feliz, não por ele em si, mas porque por causa dele nos veio uma grande riqueza. Aquilo que nós havíamos perdido com o pecado foi muito menor do que aquilo que nós ganhamos depois do pecado. Então, Santo Agostinho olha para a história da salvação, olha para o pecado que aconteceu e diz: ó feliz culpa. Porque ele estava olhando simplesmente o evento histórico que tinha acontecido. Não, ele estava vendo a partir de Deus, e vendo que Deus misericordiosamente tirou uma graça muito maior. Meus irmãos, de verdade, eu poderia contar da minha vida, e acredito, tenho certeza, que vocês também poderiam falar a partir da vida de vocês, fatos tristes, fatos em si dolorosos, lacrimosos, que fizeram você chorar e sofrer, mas que você hoje, contemplando a partir da luz da fé, você vê que foi uma grande graça. Vou dizer apenas um fato, bobo até, mas quando eu tive que sair da minha cidade de Maceió, eu tive que sair de lá, eu não pude continuar os meus estudos lá no seminário de Maceió, no seminário de Nossa Senhora da Assunção. Quando eu saí de lá, parecia que era uma desgraça, mas na verdade era uma grande graça que Deus estava me concedendo, trazendo para cá. De modo que, se lá eu sofri, é porque lá eu não contemplei com os olhos da fé. Mas se eu já tivesse fé suficiente, eu já poderia cantar a vitória de Deus lá, mesmo com lágrimas nos olhos. E é exatamente isso o que o autor da primeira leitura de hoje, Isaías, quando fala a respeito do servo sofredor, ele canta, ele diz: ele será bem sucedido. Por que ele será bem sucedido? Porque as coisas todas acontecerão segundo as suas expectativas? Não, mas ele será bem sucedido. Mas por que ele será bem sucedido? Porque ele nunca será tocado pela dor e pelo sofrimento? Não, ele será bem sucedido. Por quê? Porque Deus vai cobri-lo com uma redoma de vidro, e nada, nenhuma contrariedade vai tocar a sua existência, nenhuma frustração baterá a porta da sua vida. Não, tudo isso acontecerá, mas ele será bem sucedido, porque ele é servo do Senhor, ele é obediente a nosso Senhor. E quando nós nos
temos na obediência, na amizade com nosso Senhor, até as coisas tristes se transformam em trampolim para graças generosas e abundantes para nós. Pois bem, então vai o autor da primeira leitura de hoje, ele vai dizer, ele diz, né? Ele será bem sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau, isto é, ele vai progredir, ele vai crescer muito, ele vai subir alto, ao mais alto possível. Aqui é a primeira visão, a visão do aspecto espiritual, e aí ele começa a dizer aquilo que no primeiro momento nós vamos contemplar, e ele diz: tão desfigurado ele estava, que não parecia ser homem ou ter aspecto humano, não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse, isto é, estava tão feio, estava tão desfigurado, por causa dos sofrimentos que lhe tinham sido acometidos, que ele não parecia nem gente, de tão feio que ele estava. Eu ontem, após a celebração, eu fui assistir um pedacinho, peguei um pedaço do filme A Paixão de Cristo, aquele do Mel Gibson, e eu via a parte da flagelação até Jesus Cristo carregando a cruz. É óbvio, eu sabia que aquilo era um recurso cinematográfico, que aquilo não era real, mas eu tinha dificuldade de manter os meus olhos fixos em todas e em cada cena. Em algum momento eu me via instintivamente virando o rosto, fechando os olhos, de tão feias que eram aquelas cenas, de tão dolorosas que eram aquelas cenas. Mas percebe, aqui é o aspecto humano, mas se nós contemplarmos pelo outro aspecto, nós veremos que Ele nos amou até o fim. Como é grande o amor de Deus, que estava disposto a sofrer tudo aquilo por mim, por nós. Ele pensava em mim quando aquilo ele sofria. Ele pensava em cada um. Ele sabia o nome de cada um. Pois bem, então isso aqui que diz o profeta Isaías, que ele não tinha beleza, eu via naquele recurso cinematográfico, e se aquilo me causava sofrimento, embora eu soubesse que ali era um filme, imagine para aqueles que na realidade contemplaram. Imagine, meus santos, o coração da nossa Santíssima Mãe olhando o seu filho. Se as mães que são pecadoras sofreriam com o sofrimento dos seus filhos, imagine a mais santa e mais amorosa de todas as mães. E se nós, filhos imperfeitos e maus, porque somos pecadores, conseguimos despertar no coração das nossas mães tanto afeto, imagine o mais perfeito e amoroso de todos os filhos. Quanto amor ele não despertou no coração da sua mãe, e consequentemente quanta dor ele despertou no coração da sua mãe ao contemplá-lo daquele jeito. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse, era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimento. Passando por ele, tapávamos o rosto, tão desprezível era que não fazíamos caso dele. Mas a verdade é que ele tomava sobre si as nossas enfermidades e sofria ele mesmo as nossas dores. Por isso que nós vemos Jesus Cristo sofrendo daquele jeito,
suando sangue, angustiado, aquele fenômeno físico, biológico, que pode acontecer quando uma pessoa é exposta a um grande sofrimento e a um grande medo. Mas qual foi o grande sofrimento e grande medo a que Jesus se expôs, de modo que ele começou a suar sangue? Não foi apenas o medo do sofrimento que ele experimentaria na cruz, mas ele estava experimentando todo o nosso sofrimento. Jesus estava experimentando toda a maldade neste mundo, todo o sofrimento deste mundo, toda a angústia deste mundo. Ele tomou sobre si toda a angústia que neste mundo foi, é e será experimentada. Ele tomou sobre si todo o sofrimento que já houve, há e haverá neste mundo. Então nós não temos padrões humanos para imaginar o sofrimento de nosso Senhor, que nós tendemos a pensar primeiramente no sofrimento físico, porque ele nos é mais evidente. Sim, o sofrimento físico de Cristo foi tremendo, foi terrível, mas não foi nem de longe o maior. O maior sofrimento de Cristo foi o sofrimento psicológico e espiritual, o sofrimento de Ele, tão amoroso, ser por nós abandonado, Ele tão fiel, ter sido por nós negado e vendido, traído, Ele que sempre pensou no bem para nós, ser por nós machucado, cuspido, esbofeteado, porque não nos esqueçamos, foram os nossos pecados que causaram todos aqueles hematomas, mas os hematomas não foram os mais dolorosos, mas a nossa indiferença, maldade, crueldade e desprezo. Aquilo doeu muito mais, e muito mais ainda do que a sua dor psicológica, foi o seu sofrimento espiritual. Por quê? Porque Ele tomou sobre si o pecado do mundo inteiro. Ele é o Cordeiro de Deus que tira, que carrega sobre si o pecado do mundo. Imagine aqui, meus santos, as consequências dos pecados do mundo inteiro experimentados por Jesus, que não tinha pecado, mas que livremente tomou sobre si os nossos pecados. Por esses dias de preparação para a Páscoa, nós temos ouvido as confissões, e quantas vezes eu ouço de homens, mulheres, jovens, que vêm para relatar o seu sofrimento com o pecado. Lembro de uma pessoa que dizia assim: padre, eu me sinto vazio depois que eu vejo a minha vida de pecado, aquilo que eu fiz movido pelo pecado, e eu sinto até mesmo, padre, vontade de morrer, porque eu não vejo mais sentido em nada, eu só vejo vazio, escuridão e morte. Pois bem, este único ser, esta única criatura, esta única pessoa experimentou isso de uma maneira tão dolorosa. Jesus experimentou isso de toda a humanidade que já tinha vivido, que estava vivendo e que ainda iria viver. É por isso que Jesus, ele experimenta profundamente o pecado da humanidade inteira, e é por isso então que nós o vemos tão angustiado, tão atribulado. Por quê? Porque ele é aquele que é o mais belo de todos os homens, por causa de nós, se tornou o maldito que pende no madeiro, o homem mais amaldiçoado do mundo. Vocês podem imaginar isso? O Filho de Deus, por amor a nós, se fez maldito. Se alguém um dia perguntasse a você assim: padre, perguntasse a você, fulano, cicrano, quem foi
a pessoa mais maldita, mais amaldiçoada do mundo inteiro, você iria dizer: foi Jesus carregando os nossos pecados, foi Jesus crucificado. Mas isto é apenas um lado da moeda. Lembra que nós estamos contemplando a realidade nesse duplo aspecto. Num aspecto, isto era profundamente verdade. Por outro aspecto, Ele era o Deus amoroso que nos fazia justiça para Deus, sendo obediente, amorosamente obediente, e sendo misericordioso, concedendo-nos muitas graças com o seu sofrimento. E é exatamente isso que nós vemos aqui na primeira leitura de hoje, no versículo 11. Por esta vida de sofrimento, ele alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, este servo sofredor, fará justos inúmeros homens. Ele, pelos seus sofrimentos, pela sua obediência, por todas as dores por ele sofridas, experimentadas e aceitas por amor a Deus, ele fará justos inúmeros homens, carregando sobre si as suas culpas. Isaías capítulo 53, versículo 11. Ele fará justo inúmeros homens, carregando sobre si as suas culpas. Por isso compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor, sendo contado como um maldito. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Isto é, nós víamos uma coisa, mas na verdade ele nos resgatava dos nossos pecados e intercedia em favor de todos nós, pecadores. Meus irmãos, nós somos então chamados a contemplar este mistério da paixão de Cristo neste duplo aspecto. Nós olhamos o aspecto da maldade, da injustiça, mas nós contemplamos também a obediência amorosa de Deus. Nós olhamos o aparente fracasso. Ele morre, no final ele morre e todos o abandonam, mas na verdade ele era o vencedor, porque por sua morte, a morte viu o fim. Por sua morte ele venceu o diabo. Por sua morte ele nos resgatou a todos, porque quando eu for elevado na cruz, atrairei todos a mim. De modo que, meus irmãos, nós também somos chamados a viver a cruz na nossa vida com muita esperança. Vamos lá, vamos dar agora esse passo para a nossa vida. De alguma maneira, por mais doloroso que seja, é fácil contemplar a cruz de Jesus como se fosse algo relativo apenas a Ele e não contemplar a cruz de Jesus em nós. Como é que nós vivemos a nossa cruz, as nossas cruzes? É com desespero? É reclamando? É apenas focando naquelas realidades que nos saltam os olhos de imediato? Ou nós vivemos numa profunda confiança, dizendo: Deus tirará uma grande graça deste meu sofrimento, Deus tirará uma grande graça dessa minha cruz, Deus tirará uma grande graça dessa dificuldade e tribulação pela qual eu estou passando. Vamos lá, vamos todo mundo aqui, no seu coração, no silêncio do seu coração, dizer isso. Eu gostaria mesmo, convido que cada um aqui pense nos seus problemas, nas suas dificuldades, e dizer com profunda fé: tudo isso concorrerá para um bem maior. Por quê? Porque eu estou unido a Jesus, porque eu estou unida a Jesus. E se você, meu santinho, está unido a Jesus, se os seus sofrimentos estão unidos aos sofrimentos de Jesus, da mesma maneira que os sofrimentos de Jesus tiveram um final salvífico,
os seus sofrimentos terão um final salvífico também. É por isso que aquele mesmo que disse: meu Deus, por que me abandonaste? Isto é, este é um lado da paixão. Isto é, o Cristo que experimenta o abandono devido aos pecados, porque a consequência dos nossos pecados é o abandono, é a morte, é o inferno. Então Jesus, que toma livremente sobre si os nossos pecados, ele experimenta na sua alma a escuridão devida aos pecados. Este é um aspecto desta realidade. Mas por outro lado, o mesmo que disse: meu Deus, por que me abandonaste? É o mesmo que diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. É o mesmo que sabe que na sua dor e no seu sofrimento o Pai sempre está comigo. O Pai não me abandona. Então você, meu santinho, no seu sofrimento, na doença, na dificuldade financeira, na morte, numa humilhação moral, você experimentando a sua cruz, você, por um lado, você vai chorar as lágrimas devidas ao seu sofrimento. Você vai se sentir, ora, abandonado, você vai perceber que você não terá domínio sobre as suas emoções, sobre as suas faculdades, mas ao mesmo tempo, no mais profundo do seu coração, você vai tomar posse daquele outro aspecto da realidade e você vai dizer: meu Deus, mas em tuas mãos eu entrego esta minha dor. Meu Deus, em tuas mãos eu entrego este meu sofrimento. Meu Deus, em tuas mãos eu entrego esta minha dificuldade. Eu me sinto abandonado, mas eu me sei amado. Eu me sinto abandonada, mas eu sei que tu sempre estás comigo. Por isso, Pai, em tuas mãos eu entrego esta minha cruz, esta minha dificuldade. Percebe aqui, meus irmãos, viver este duplo aspecto em toda a nossa vida. E é por isso então que Jesus não é um amargurado. Jesus profundamente sofrido, Jesus que nem sempre compreende a vontade do Pai. Nós conhecemos o texto de Jesus se agoniando no horto sofrendo a angústia no horto das oliveiras, suando sangue, dizendo: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Mas agora parece que é uma outra pessoa. Diz aqui João capítulo 18, versículo 4, diz que Judas entra com os soldados no horto. Então Jesus, consciente de tudo que lhe ia acontecer, sai ao encontro deles e disse: a quem procurais? Eles respondem: a Jesus, o Nazareno. E ele disse: sou eu. Você diz: como assim? Ele estava angustiado, ele estava suando sangue. É verdade, este é um aspecto da realidade. Ele assumiu todos os nossos medos. E se eu perguntasse aqui: quem aqui tem medo de sofrer? Todos nós levantaríamos a mão. Quem é que não tem medo do sofrimento? E aí cada um tem aquele sofrimento que mais lhe impõe medo. O medo da doença, o medo da solidão, o medo da morte, o medo do abandono, o medo da pobreza, o medo da traição. Então Jesus assume todos os medos. Por isso que ele sua sangue. E ele experimenta todos aqueles medos sem fazer uso da sua divindade. Isto é, num total e completo abandono, num total e completo esvaziamento de si mesmo. Mas ao mesmo tempo, quando ele vê naquela vontade dolorosa a vontade do Pai, ele abraça aquela vontade e parece que se torna mais fácil executá-la. Mas é verdade, a cruz é tanto mais pesada quanto menos querida, quanto menos amada. Repito, a cruz é tanto mais pesada quanto mais
rechaçada, rejeitada. E a cruz, quando abraçada, se torna mais leve. Quando nós ficamos recalcitrando contra o aguilhão, quando nós ficamos dando murro em ponta de faca, quando nós ficamos lutando contra o impossível, querendo o impossível, aquele fardo se torna dolorosíssimo. Mas quando nós dizemos: Senhor, seja feita a vossa vontade, é isso o que tu queres? Pois bem, é o que eu quero também. Então vem os soldados prendê-lo, e agora Jesus não corre, ele diz: sou eu. E aí, este diálogo se repete mais uma vez. Ele vai dizer de novo: já vos disse que sou eu. Vai Pedro, se levanta com a faca, arranca a orelha de Malco, querendo defender Jesus. E o que é que Jesus diz? Não vou eu beber o cálice que o Pai me deu? Isto é, esta vida é minha, esta cruz é minha, e eu vou carregá-la. Meus irmãos, celebrar a paixão de Cristo é ter também em nós os mesmos sentimentos de Cristo. Então precisamos nós também dizer isso. Isto é, você, homem casado, é claro que você, na sua vida de homem casado, que há cruzes na sua vida matrimonial, e você vai dizer: e eu não vou beber até a última gota deste meu cálice? Essa responsabilidade é minha. É claro que eu, no meu sacerdócio, eu tenho as minhas dificuldades, e eu devo também dizer que vou beber até a última gota deste meu cálice, porque esta vida é minha, e se eu não a viver, quem a viverá por mim? Então cada um com as suas cruzes, mas quando nós a abraçamos, quando nós a beijamos, ela se torna mais leve. Por quê? Porque eu começo a ter os mesmos sentimentos de Cristo, a mesma força de Cristo, para, assim como Cristo, carregar também a minha cruz. É isso que vai significar quando nós nos pusermos aqui em fila para beijar a cruz. Nós iremos beijar a cruz de Jesus, mas nós iremos também beijar a nossa cruz, porque se assim não for, o nosso beijo vai ser como o de Judas, e não um beijo amoroso. Quem beija Jesus na cruz, mas não quer com Ele ter comunhão, quem não quer ter comunhão com Cristo crucificado, é Judas, é inimigo da cruz, terá como fim e destino o inferno e o diabo. Mas se você está lutando e se esforçando para se configurar a Cristo na cruz, você pode, meu santinho, se aproximar e beijar a cruz de nosso Senhor, pedindo a Ele a graça de ter amor à cruz na sua vida, porque se aos olhos humanos aquela cruz, à primeira vista, parece uma desgraça, você sabe que no segundo plano se esconde uma graça muito grande. Em toda a cruz que Deus nos apresenta, em toda a cruz que Deus nos dá, nos vem uma graça escondida, senão Ele não nos daria. Por isso, na fé, ouse dizer: obrigado, Senhor, obrigado pelas minhas cruzes. E se você tiver em casa um crucifixo ali do seu terço, você beija dizendo: obrigado, Senhor, obrigado pelas minhas cruzes, porque embora eu não veja agora, eu um dia verei que tu estavas me agraciando com aquela cruz que tu me apresentavas. Por isso então, Jesus dolorosamente, cruelmente, sim, nós não estamos negando o aspecto físico, material, histórico, mas embora Jesus dolorosamente estivesse caminhando, carregando a sua cruz, roçando no seu ombro escarnecido, caindo e machucando o seu joelho esfolado, embora Jesus estivesse caminhando para ser crucificado de uma maneira crudelíssima, ele tinha o seu coração cheio de amor, e nós podemos ver isso
meus irmãos, por quê? Porque ele não sofria como um revoltado. Existem duas maneiras de sofrer. Nós podemos sofrer de uma maneira revoltada, esquecidos da providência de Deus, esquecido daquele segundo aspecto da realidade, o aspecto espiritual, o aspecto invisível, o aspecto da graça, que só veem os que têm fé. Mas se nós nos esquecermos disso, nós nos tornamos amargos no nosso sofrimento. Mas se nós temos em vista este segundo aspecto, isto é, eu estou unido a Cristo crucificado, eu estou obedecendo à vontade de Deus na minha vida, existe uma graça muito grande nesta cruz, que eu aceito, que eu a quero. Se Deus me deu, eu a quero. Se você vive então desta maneira, cheia de esperança e de fé, a sua cruz, do seu coração brota doçura. Jesus crucificado no alto da cruz, tendo cãibras, sofrendo asfixia, sentindo a dor dos cravos nas mãos e nos pés, tendo que se apoiar nos cravos que transpassaram os nervos dos seus pés para poder respirar, sendo acometido pela dor do nervo trigêmeo que o espinho da cruz transpassou, uma dor tremenda. Jesus ali, ele desculpa-nos os nossos pecados, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É incrível. Jesus Cristo está morrendo, nós o estamos matando, nós estamos zombando dele. Tu que disseste que destruirias o templo em 3 dias e o reconstruirias depois, desce da cruz. Se és o Filho de Deus, salvou a tantos, não salva a si mesmo. Isto é, ele estava sendo zombado, escarnecido, e enquanto sofria, você sabe, quando você sofre uma dor de dente, irritado, como você fica? Quando você tem uma dor de cabeça, mal-humorado, insuportável. Jesus sofria tudo aquilo e por nós rezava e intercedia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quando você está sofrendo e alguém lhe faz um gesto de bondade, quantas vezes eu já não até vi isso? Isto é, uma pessoa que está sofrendo, vem uma outra, faz um gesto de bondade, e a pessoa está tão ensimesmada no seu sofrimento, que não reconhece a bondade daquela outra pessoa. Faça você a experiência de cuidar de uma pessoa acamada há muito tempo. Você vai ser paciente e a pessoa sempre mal-humorada. Raríssimos casos de virtude em que o contrário acontece, senão a pessoa sempre mal-humorada. Você faz uma comidinha, diz: olha, vamos comer, fiz essa comidinha para você. Não quero. Quer dizer, a pessoa não sabe sair da dor dela. Eu sei, ela está sofrendo, mas não sabe sair da dor, não sabe largar esse aspecto primeiro. Ela se ensimesmou na sua dor, que não vê nada além do que o seu sofrimento. Jesus, quando um do seu lado o defendeu, ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele é cheio de gratidão, ele não deixou sem recompensa. Ele estava sofrendo mais do que todos, porque sofria a dor de toda a humanidade, mas quando alguém lhe ofereceu um pequeno alívio, ele não deixou de dar a recompensa, porque Deus é um bom pagador. Se você, com piedade, com devoção, com amor, entrar na fila hoje e beijar a cruz com piedade, Ele não deixará sem recompensa esse seu gesto de afeto, esse seu gesto de amor. Se você, na procissão que nós faremos logo mais, depois desta celebração, se você, nesta procissão, no seu salto alto, ou descalça, no seu sapato apertado, ou sentindo as pedras do caminho, mas fizer piedosamente esta procissão, acompanhando o corpo morto do Senhor, o Senhor não deixará
de lhe dar a recompensa, porque o céu paga bem. Deus não se deixa vencer em generosidade. Ele é um bom pagador. Ele está ali, no alto da cruz. Ele tem sede. E o que é que nós damos a Ele? Vinagre. Nós iremos cantar. Quando começar o beijo da cruz, o primeiro cântico que será entoado será os lamentos do Senhor. Nós iremos cantar: que te fiz, meu povo eleito, dizem que te contristei, que mais podia ter feito, em que foi que te faltei? E em uma das estrofes o Senhor dirá: foste amargo até o fim. Eu te dei graças, eu te concedi doçura, tu foste amargo até o fim. Até quando eu estava na cruz, sentindo sede, tu não me deste água, tu me deste vinagre. E ele bebeu. Percebe aqui, meus irmãos? Mas ele não se deixa vencer pela nossa amargura. Ele nos dá um outro presente. Ele nos deu tantos presentes. Nos momentos de maior sofrimento, ele nos presenteou. É inacreditável. Isso não existe no nosso mundo meramente humano. As pessoas sofridas, elas dão patadas. Os feridos ferem. A gente até diz isso, né? O ferido fere. Jesus, ferido, amava e nos presenteava. Ele diz: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Ele nos deu a Virgem Maria de presente como mãe no alto da cruz. Quando já não tinha ar para respirar, quando precisava se apoiar nos seus nervos lacerados pelo prego, ele buscou fôlego para dizer: mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Ele nos deu a sua mãe de presente no momento de maior sofrimento da sua vida. Meus irmãos, o amor deve ser amado. Não é justo que nós não amemos nosso Senhor. Não é justo que nós não nos esforcemos por amar nosso Senhor. E cada um segundo as suas possibilidades e nas suas circunstâncias e nas suas possibilidades, mas tentando amar Deus e amar Deus de verdade. E mesmo depois de morto, Ele ainda nos presenteou. Ele nos concedeu o batismo e a Eucaristia, porque depois de morto, do seu lado aberto, jorraram sangue e água. O sangue, a Eucaristia, a água, o batismo. Do seu lado, Ele fez nascer a igreja. Porque do mesmo modo que do lado de Adão foi tirada Eva, do lado de Cristo morto foi tirada a igreja. Depois de morto, Ele ainda nos concede este presente, esta graça. Meus irmãos, aprendamos a olhar a nossa vida neste duplo aspecto. Nós podemos chorar, nós podemos experimentar e até às vezes lamentar as nossas dores, mas ao mesmo tempo que nós não percamos a fé, que ao mesmo tempo nós não nos deixemos tomar pela amargura, que nós ao mesmo tempo não nos deixemos tomar pelo desespero diante dos sofrimentos da nossa vida, mas que nós digamos: Deus está ao meu lado, Ele é o meu auxiliador. Por isso, Pai, em Tuas mãos eu entrego a minha vida, eu entrego o meu sofrimento, eu entrego a minha dor, eu entrego o meu espírito. É o primeiro aspecto, a primeira, digamos, realidade que nós somos chamados a contemplar neste dia, mas ao mesmo tempo também que nós nos enchamos de amor para com nosso Senhor. O quanto Ele nos amou, e nos amou nos momentos, Ele nos amou sempre, Ele nos amou até o fim, mas nos momentos mais dolorosos, mais Ele nos amou. Isso normalmente acontece o contrário, né? Você até pode encontrar pessoas que amam você sempre, mas nos momentos mais dolorosos, elas amam menos. Com Jesus se deu o contrário. Nos momentos menos esperados, mais dolorosos, contra toda a esperança, Ele nos amou muito, Ele nos amou
intensamente. Por isso, amemos nosso Senhor. Amemos nosso Senhor, oferecendo a Ele o nosso calor desta celebração. Amemos nosso Senhor, oferecendo a Ele algum incômodo que possamos estar experimentando agora. Amemos nosso Senhor, pedindo a Ele a graça de não entristecê-lo quando a tristeza bater a porta da nossa vida. Amemos nosso Senhor, beijando com todo carinho e reverência a cruz. Se você está preparado, ame nosso Senhor quando receber a Eucaristia. Ame nosso Senhor, escutando com devoção a palavra e guardando-a no seu coração para colocá-la em prática. Ame nosso Senhor, seguindo piedosamente a procissão. Ame nosso Senhor, se você ainda não se confessou, preparando-se para amanhã, a partir das 9 da manhã, se confessar, para ser banhado pelo sangue de Cristo, lavado dos seus pecados, para poder fazer a sua Páscoa. Ame nosso Senhor nas pequenas e grandes oportunidades da sua vida, porque Ele merece ser amado e Ele muito nos amou. Que nós, meus irmãos, tendo estes imperativos na nossa alma, continuemos a nossa santa celebração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.